Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um capítulo do Homens do Reino. Estamos já, seu Luiz, já montando uma estratégia para você fazer diferente o seu 2025. E hoje temos como vão dizer, seu Luiz, faltou-me palavras. Conhecimento, né? Um conteúdo prático e aplicável. Simples e aplicável. Isso, seu Luiz. Eu sou o Maicon, estamos mais uma vez aqui nessa noite juntamente com o seu Luiz, o Nicolas ali atrás da máquina novamente. E hoje estamos com microfones novos, seu Luiz. Talvez hoje Olha só que maravilha. Tudo funcione melhor, não falhe, né? E significa que o canal está prosperando. Né? Vou até me sentir mais incorporado, Eia, mais glória. potente, Eia, glória. Com essa roda 18. Eia, aí assim, é igual quando compra um carro, né? Compra com a trezinha magrelinha, antigamente, hoje já vem tudo já com roda grande, né? Potente, como você e deseja. Todo mundo tinha vontade de botar uma rodinha maior, né, seu Luiz? Pneu mais largo, pneu mais baixinho. Algo que traga diferença. Mas aqui a gente é investimento para você, para sair um som melhor e poder entender cada vez mais a gente aqui, o que a gente está tentando passar para vocês. E falando microfone, né, a comparação com pneu, né, pneu tem a ver com velocidade, com estabilidade, né, com habilidade, você tem que saber entrar nas curvas, saber frear na hora certa, enfim. E o que a gente tem para entregar hoje para você, de fato é algo que vai contribuir não apenas no seu resultado, mas também no relacionamento social. Sabe por quê, gente? Muitos profissionais e muitas pessoas, vamos dizer assim, muitos empresários apontam no resultado apenas. Só que às vezes se esquecem que para esse resultado precisa também de um recurso que ele é poderoso e ele é tangível e que se chama relacionamento social, recurso social. Esse recurso social, ele vai te colocar dentro de uma situação também bem interessante, que o resultado que você espera financeiramente, ele também precisa disso, que é o recurso emocional, uma capacidade de se relacionar, uma capacidade de enxergar a sua melhor versão e também a melhor versão que está no outro. E dentro disso também você tem que entender que existe um recurso espiritual e neles tem os seus benefícios envolvidos. O recurso social vai te trazer a conexão, o recurso emocional vai te trazer o desejo, né? A pessoa vai sentir desejo de se relacionar com você. E o espiritual vai resolver fundamentos soberanos que talvez você não enxerga, mas que são princípios e valores poderosíssimos para que seu resultado aconteça. E quando você soma tudo isso, né? O recurso social, o recurso emocional, o recurso espiritual, o recurso intelectual, você junta uma capacidade de resolver qualquer problema. E é isso que a gente quer fazer hoje e contribuir com você para que você entenda o quanto você precisa, às vezes, separar um minutinho, de 1 minutinho a 49 minutos do seu dia para investir em você. E aí eu quero fazer uma introdução aqui com o Maicon. E por que com o Maicon? Porque o Maicon, além de ser essa pessoa simples, querida, e uma pessoa que realmente carrega, né, uma missão, ele tem experiências, né, que já fez ele ter couro grosso em algumas situações. E aí eu quero dizer para você que tudo que a gente está falando aqui, ele vai falar de uma forma reduzida, não, mas resumida, para que você entenda o quanto você precisa investir em você. E aí, o Maicon, com mais de 20 anos já de experiência no nicho de mercado que ele atua, onde ele atua são móveis de decoração, acabamentos de alto padrão, e ele percebe que para acontecer esse resultado, realmente precisa ter outras coisas envolvidas junto a isso. E eu quero que você escute do Maicon. Então, a pergunta que eu quero te dizer, Maicon, e fazer é o seguinte: pela sua percepção, não que isso seja uma verdade absoluta, mas pela sua percepção, para atuar com um nicho de mercado como você atua, que é alto padrão, né?
produtos de altíssima qualidade. O que você percebe que o empresário realmente precisa, né, enxergar para ele atuar com esse tipo de produto? Hoje, seu Luiz, assim, ó, todo mundo fica procurando a fórmula certa para o cliente certo, para o nicho certo, para a coisa certa. Primeiramente, quem diz que o seu trabalho é alto padrão não é você, né? E sim quem compra você, né? Porque para você atender um alto padrão, o nome por si já se diz. Alto padrão tem que ser uma entrega certa, no dia certo, no dia combinado e extremamente impecável, sem retorno, né? E hoje, para você atingir um nível desse, você tem que fazer uma primeira pergunta, que seria a pergunta inicial de tudo, né? Que é a pergunta que deixa muita gente sem dormir, seu Luiz. Que seria: quem eu preciso me tornar para atingir esse nicho, esse público que eu quero, né? Isso são vários, né? Às vezes você pode, mesmo você trabalhando com outro nicho, hoje não adianta você se vestir, ter um vestimento e um comportamento de uma pessoa que atende alto padrão, atender classe média ou classe baixa. Não dá ROI. Não dá ROI. Vende, né? Vende. Mas às vezes pode ficar muito carregado. E também não adianta se vestir de um vendedor de baixo padrão, querer entrar no alto padrão, que não entra. Não tem jeito. Porque o ambiente filtra muito, tanto para baixo quanto para cima, né? E hoje, assim, para mim, para mim, a coisa mais importante seria o ambiente também, né? Depois de tu responder essa pergunta ela vai entrar em vários nichos, tu vai ter que ir subnichando, né? Quem eu preciso me tornar? Primeiro, para te tornar, tu precisa ter uma referência, como a gente já estava falando hoje. Eu preciso ter uma referência para onde eu quero ir, para onde eu estou indo, quem que faz o que eu quero fazer. Não é inveja, e sim referência, né? Tomar aquilo como referência, tomar aquilo para si, né? Tu tomando aquilo, tu vai vendo como aquela pessoa se comporta, com quem ela anda, o que ela faz, né? O que ela come, o que ela bebe, o que ela veste, né? Porque a conexão é através do visual, do comportamento não verbal. A pessoa vai te ver, vai te achar parecido, porque a gente só conversa, na verdade, com quem é parecido com a gente, né? Você pode, muitas vezes, ter amigos que é completamente diferente, mas se vê na intimidade, sempre tem alguma coisa que é muito parecida, porque uma laranja não conhece uma pera, entendeu? Você só conhece a laranja se vê ela, ou a pera vice-versa, né? Mas hoje, para isso tudo, a qualidade do ambiente que você está impacta muito nesse caminho que você seguir, né? E atrás disso tudo tem as emoções. Todas as emoções têm que ser geridas e bem alimentada com estudo, alimentada com livros, com comportamentos que tu vai tendo nos ambientes que você anda, né? Você sempre tem que procurar uma referência e não ser a referência. Você pode até ser a referência, mas não ficar confortável sendo a única referência no ambiente que você está. Sempre você tem que estar de olho numa referência maior para poder escalar. Porque uma empresa que não é escalável, ela nem deve existir, na verdade, né? Porque nenhuma empresa abre para ficar na linha de conforto, na zona de conforto, né? Porque essa zona de conforto um dia ela acaba. Não é nenhum conforto, é como um colchão. O colchão hoje ele te dá um conforto, mas com o tempo a mola dele vai cansar, a esponja dele vai cansar. É a zona de conforto. Você vai ser obrigado a trocar ele por outro. Sim. E para isso você vai precisar se mexer, vai vir ter que ir atrás de dinheiro, tudo. Esse é o movimento que você tem que fazer na sua empresa para atingir o público ideal, né? Eu anotei algumas coisas aqui. O ambiente familiar hoje a gente não pode mudar muito. É o que é. São as pessoas incontornáveis. São as pessoas incontornáveis. Você tem que amar e ponto. Tem que amar e ponto. Mas, assim, aquele ali é um ambiente que impactou profundamente o que você é hoje. Se você é um cara... O primeiro ambiente. Né? O primeiro ambiente, onde você nasceu, onde você teve o pai e a mãe como autoridade, né?
Muitas vezes o pai e a mãe às vezes negligenciam a criação do filho, mas vocês acabam tendo ele indo por boa ou má autoridade você vai ter. Ou vai, muitas vezes, ter rebelião de autoridade por não ter sido tratado da maneira correta. Mas, se teu pai e tua mãe tratou mal, imagina o teu avô e a tua avó tratando eles, né? Isso a gente tem que entender hoje, passar por cima e não julgar eles. Sim. Eles fizeram o melhor que eles podiam, com as ferramentas que eles tinham no momento e está tudo certo. Aí onde é que você vai procurar o ambiente certo? No social. Você vai procurar um ambiente no social, onde vai buscar trazer pessoas que te tiram da zona do conforto, né? Através do confronto, não da afronta. A afronta traz vergonha, traz vários outros tipos de sentimento. Mas o confronto não. O confronto ele te estica, como a gente estava falando, seu Luiz, ele te espreme. Exato. E somente sendo espremido que você tira o que você tem de dentro. É como uma laranja, como a gente estava falando antes ali. A laranja, para tirar o suco, você tem que espremer ela. E uma pessoa, para você saber se ela é boa ou não, você tem que espremer. Sim. E geralmente quando você está num ambiente onde você tem referência, pessoas de conhecimento, elas vão te espremer sem você nem notar. Quando você vê, você está espremido, se sentir espremido. O ambiente por si só fala muito, né, gente? Então, o que o Mike está dizendo é que se você se coloca no ambiente o qual você vê os comportamentos das pessoas que são mais que os seus, significa que aquele ambiente vai exigir de você sem as pessoas dizer. Sim, é isso aí. E aí o ambiente vai espremer a sua melhor versão para sair para fora. Aliás, você não consegue ver uma pessoa de performance se conectar com uma pessoa que está na zona de conforto. Você não vê uma pessoa, por exemplo, nós estamos gravando, né, tem alguns vídeos nossos que são ao vivo, tem outros que são gravados. Por exemplo, agora já são 10h15 da noite, a gente está gravando e de repente a gente vai até fazer 2 episódios hoje e vamos avançar. Se a gente fazer 2 episódios hoje, a gente vai avançar. Mas isso tudo, quem diz que tem que fazer o que tem que ser feito é o ambiente que eu quero pisar. Sim. Porque se eu olhar para minha volta só, eu posso entrar numa zona de conforto. Isso. Entendeu? Isso. Então o ambiente, ele vai de fato, se você selecionar bem o ambiente que você quer pisar, independente do produto, né? Sim, independente. Independente do produto. Independente do nicho. Você vê o produto lá, você vê o seu nicho, e esse nicho e esse produto vai dizer o ambiente que você precisa acessar. Esse ambiente vai espremer você. Vai extrair de você essa melhor versão. E se você for intencional e se colocar abaixo de uma pessoa que faz isso propositalmente, você acelera, né, o tempo. Não é que você vai... É igual aquele filme, né? De Volta para o Futuro. Você acelera o tempo, né? Você vai acelerar algumas ações, de repente, que poderia levar 2 anos, 3 anos. Isso pode acontecer em meses. Então, o ambiente faz isso. E em primeiro lugar, assim, quando você acessa um ambiente de não conforto, de confronto, você tem que ser extremamente humilde. Sim. Sem humildade para ouvir, em primeiro lugar, você não vai ter crescimento e não vai ter aprendizado nele. Vai vir vontade e horas que você vai querer confrontar a pessoa, afrontar, na verdade, vai querer jogar de volta, né, se justificar. Mas é aquela coisa, você tem que ouvir, digerir aquilo tudo, ver os pontos, ver o seu comportamento. O que seu comportamento que você tem até hoje trouxe você até aqui, ver se é o lugar que você quer, porque se você não está no lugar que você quer ainda, o seu comportamento é errado. Porque só uma coisa leva para o destino, é o comportamento. E ver se o comportamento também, pessoal, se esse comportamento fala da visão que você tem sobre o que você quer alcançar. Porque às vezes a pessoa escreve o desejo lá, né? Ela construiu o mural, ela colocou os objetivos, colocou as metas, só que o comportamento não combina, não está coerente aquilo, não está convergente. Então o que acontece? A pergunta que eu quero te fazer, junto disso que o Mike está falando, é: você é ousado? Certamente você vai dizer que sim, pelo que você já agiu, já fez, aconteceu, conquistou. Mas você está sendo ousado para a visão de fato que exige de você, a sua melhor versão,
lá na sua visão, que diz que você vai ser tal pessoa, você está sendo ousado nessa medida? De fato. É isso que muda, às vezes, as suas ações e comportamento e faz você aceitar ou, né, se submeter com humildade e até mesmo acessar um próximo passo que vai te colocar num ambiente que te confronta. Sim, sim. E hoje a gente sabe que para estar nos ambientes social que te agregam, te geram valor, você tem que entrar com alguma coisa, gerando valor. Ninguém fica num ambiente que não gera valor. Por mais que você tenha referência acima de você, você tem que algum valor oferecer, né? Porque ninguém é tão cru que não tem uma experiência para passar para o outro. Às vezes aquela pessoa que está lá em cima, ela está passando por um desafio que você já passou e você já... Aquilo você tirou de letra, talvez. Já superou, né? E você superou. Então são trocas. Sim. O ambiente é troca. Sim. E é isso que a gente sempre tem que estar buscando. Não adianta querer entrar em ambiente muito intencional a só fazer negócio, que muitos ambientes não são só para negócio. Vai expelir você. Né? Ele vai te expelir. Onde o ambiente é só negócio, os caras só é business, puro business, aí você vai entrar, fazer negócio, sair fora e deu. Talvez haja pouquíssimos aprendizados, né? Mas um ambiente onde é falado de várias coisas, de uma gama de coisas, você faz várias coisas diferentes, isso é um ambiente que te molda mais, ele te forja, na verdade. Eu venho essa semana aí de um ambiente desse, que é a primeira vez que eu fui. Confesso que no começo fiquei receoso de ir, porque é algo tudo muito novo, né? E saí de lá assim impactado com a receptividade do pessoal, o quanto eles me acolheram, né? Tu sentiu o amor das pessoas. Claro que é um ambiente diferente, mas diferente do sentido do que tem por aí. Mas assim, eu tive que pagar para estar lá dentro, né? E são 4 encontros num ano, né? Mas o que eu recebi no primeiro, já deu ROI, como diz o seu Luiz, já deu ROI, eu já consigo ver muitas coisas, me ensinaram muito, botei minhas dificuldades, você não pode ter medo de mostrar suas dificuldades. Ouvi gente que estava lá em cima mostrar as dificuldades dela também, que se olhar em valores piores, que tá pior que a minha, entendeu? Mas o ambiente todo ajudou, eles me ajudaram, aí vem a consciência, só que essa consciência dessa ajuda que eles te dão sem o comportamento, sem fazer o que tem que ser feito, não vai mudar em nada. Sim, nem acesso. Nem acesso. Porque se tu não correr atrás a fazer o que tem que ser feito, fazer a sua parte, você não vai sair do lugar nunca. É aquela velha história, o despertador chamou. O que tu precisa fazer depois? Ele fez o papel dele. Se levantar da cama já não é mais papel do despertador. Levantar da cama e fazer o que tem que ser feito já não é mais papel dele. Você está num ambiente desse, o ambiente te despertou. O que você vai fazer? Qual a ação que você tem Qual é a ação? prática? Muitas vezes, depende do ambiente, eles te dão um passo a passo. Muitas vezes não te dão, eles só te dão o caminho. Mas procurar ir no mapa, procurar onde é que fica esse lugar, eles só te dão a direção, na verdade, né? E não te dão nenhum caminho. É lá. Agora, procurar o caminho e formar essa trilha de pedra para você poder andar sobre ela, aí é contigo. Sim. Entendeu? E muita gente hoje fica todo mundo rolando o celular procurando a pílula Varinha mágica, né? a pílula certa para resolver todos os meus problemas. Isso. Né? E hoje a gente vai compartilhar essa varinha E mágica. hoje a gente vai compartilhar um pouco, que de varinha mágica não tem nada, ela tem de consciência. Você tem que pegar essa varinha aí, ó, bater no mato e abaixar o mato. Bater no mato e abaixar e caminhar, isso não tem. Exatamente, né? isso. Outro ambiente que a gente tem que, depois do social, ver um ambiente profissional. Sim. Ambiente profissional. A gente sempre tem que estar de olho no ambiente profissional, eu sou CLT. Geralmente o pessoal quando é CLT está assim, ou almeja ser um aspirante a empreendedor, né? O que ele faz? Ele tem que estar sempre ali podendo aprender com quem já sabe, quem já está ali mais tempo, sendo humilde também para
para ouvir, né? E ser receptivo. E estar sempre apto Sim. a trazer soluções e não problemas. Claro que vai ser a hora que você vai ter que trazer problema, mas quem traz o problema tem que trazer a solução. Tu mostra o problema com a mão, a solução com a outra. Se você é só um levador de problema, Não some nada. isso aí não soube nada. Você tem que, se você viu o problema é porque você dá jeito de resolver. Muitas vezes porque Você vê, tem a capacidade o que de você enxergar. vê tem a Você capacidade. tem a capacidade de enxergar, tem a capacidade de chegar também. Sim, tem a capacidade de chegar, exatamente, seu Luiz. Esse é o negócio. E essa dança, ela pode acontecer rápido, pode acontecer lenta, né? Mas é uma coisa que é surreal os ambientes hoje assim. Hoje a gente tem ambiente na igreja, que a gente hoje cresce muito lá, tem esses ambientes sociais, tem N outros ambientes que a gente tem que selecionar, né, gente? Seleciona e faz parte. Isso, Né? tem que E você vai sentir no ambiente, ver se é Viver a aquilo, se é ali, experiência. viver a experiência e desfrutar e estar atento a tudo que acontece. Aí, o Mike está falando algo que é essencial para você que é um profissional, proprietário, empresário, empreendedor, líder, gestor. Como que eu sei que o ambiente é certo? Vou te dar alguns parâmetros. O conhecimento está agregando? Está somando para você? Está fazendo você crescer? Se tiver, é o conhecimento certo. Então você vai ter que ver se o conhecimento é certo e coopera para aquilo que você quer realmente alcançar. E eu vou te falar que o conhecimento certo às vezes vai confrontar você. Aliás, na maioria dos casos, ele confronta você. Mas confronta para trazer a sua melhor versão para fora. As pessoas, vê se realmente as pessoas, elas fazem você se sentir, ou fazem extrair de você a melhor versão, estica você, essas pessoas. Você vai ter que ver se essas pessoas são corretas. As conexões, as memórias, as informações, tudo isso é um ambiente, tudo isso forma um ambiente. Tudo que está sendo compartilhado lá, os livros, as músicas, tudo é um ambiente. E esse ambiente precisa potencializar o que você faz. Se não potencializar o que você faz, você está lambendo feridas. Se você lamber feridas, você vai ficar preso numa zona de conforto, se acomodando, se acostumando a viver naquela merda ali e achando que está arrebentando a boca do balão. Essa que é a real. E para isso, como o Mike está dizendo, para você saber como acessar esse ambiente certo, nós trouxemos aqui algo muito importante. Eu vou compartilhar o tema e daí a gente vai decorrendo aqui, que é a importância da inteligência emocional e o seu principal papel na sua vida pessoal e profissional. Por que isso, Luiz? Amigo, amiga, sem inteligência emocional, você não vai conseguir filtrar o ambiente certo. Isso faz sentido ou não, Michael? Total. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela é uma capacidade de extrair a sua melhor versão de si, sua melhor performance de si, trazer a sua melhor pessoa, a ousadia que precisa para fora, mas também ela é uma capacidade de extrair isso do outro. E aí dentro dessa coletividade, juntos, formam um comportamento. E esse comportamento ele precisa gerar um corpo, para que nesse corpo, esse ambiente manifeste a semente que está dentro de você. Caso contrário, mata a sua semente. Exatamente. Faz sentido, seu Maico? Total. E é isso que o Maico está falando na prática. É claro que certamente o Maico deve ter enfrentado também, na sua jornada profissional, algumas decepções. Na minha jornada profissional, eu enfrentei algumas decepções. E se eu não tivesse passado por esse processo de inteligência emocional, eu não ia conseguir, eu acredito que o Maico e nenhum outro profissional vai conseguir também, extrair o aprendizado disso tudo, dessas decepções, extrair a melhor versão do que esse ambiente pedagógico quis dizer para mim. E é a inteligência emocional que está dentro de você, que tem a capacidade de trazer a sua melhor versão para fora. E é por isso que você vai ouvir de algumas pessoas que tudo que você precisa já está dentro de você. E o que eu quero te dizer é que é uma ferramenta. É de fato uma ferramenta simples, prática
e aplicável. E sem você aplicar, você não vai extrair sabedoria disso. E dentro da inteligência emocional é onde você consegue enxergar suas próprias emoções. Emoções essas que você entende que a raiva talvez seja boa ou talvez seja ruim. Depende. Por que depende? Porque às vezes o sentimento do medo, por exemplo, faz você planejar, faz você ser mais prudente. Então é a inteligência emocional que produz em você essa capacidade de perceber essas emoções que estão em você e que estão no outro. E a partir disso, extrair do ambiente corporativo, do ambiente executivo, a sua melhor versão e a melhor versão das pessoas. A inteligência emocional, ela traduz as melhores versões e resultado de diversas situações e principalmente de diversas áreas da sua vida. Quero dar um exemplo aqui, o Maico falou que um colaborador, ele precisa acessar a empresa, mas ele precisa somar na empresa, gerar valor na empresa. E como que faz isso na prática? Você precisa entender, esse colaborador, ele vai ocupar algum espaço dentro da sua empresa, ou ele vai ocupar na pirâmide, né? Na pirâmide, vamos falar de uma pirâmide aqui de 3 situações aqui. Operacional, tá? A pirâmide do business é operacional, tático e estratégico. Vou dar exemplos claros, práticos, para que você consiga aplicar dentro do seu negócio e na sua vida. Se você tem um colaborador lá que ele é operacional, esse operacional, para ele agregar valor, para que você realmente valorize ele e que realmente extraia dele a sua melhor versão, para que ele cresça no seu negócio também, ele precisa se encher de tarefa. O colaborador, ele precisa se encher de tarefa para ele realmente agregar. E eu não estou falando uma besteira aqui. Esse colaborador, ele tem que ter ambição de crescimento, de ser melhor. Caso contrário, você vai estar soprando vento. Você vai estar abandonando carvão para pegar fogo. E o problema é que esse carvão está isolado, não soma e ele não dura aquele fogo, aquela chama não permanece. Então você vai perceber. Você que é colaborador, você que é um CLT, que você quer crescer na vida, de repente você quer empreender, ou já empreende, é autônomo, ou um profissional liberal, ou até mesmo você é um empresário e quer explorar essas melhores versões, perceba. Se você atua no operador, no operacional, você está se enchendo de tarefas a ponto de você ter que fazer horas extras? Porque, meu amigo, você quer buscar qualidade de vida sem se esforçar? Não vai dar, não. Porque o primeiro passo, antes de melhorar, é piorar. Você vai ter que enfrentar essa dificuldade. E é aí que vem a maturidade. Aí quando você se enche de tarefas que não tem mais para onde colocar essas tarefas, aí você contrata alguém para fazer esse outro serviço junto, ou de repente promove alguém para esse cargo, trazendo de fora ou ensinando alguém. E esse camarada, se quer crescer, ele vai assumir um outro departamento, uma outra função, que já é de gerente, supervisor. Ele vai para o tático. E no tático, para ele realmente subir para o estratégico, ele vai ter que se encher de funções para delegar. Ele vai ter que aprender a cuidar de muitas pessoas. Caso contrário, ele não vai estourar o teto do tático e não vai passar para o estratégico. E lá no estratégico, ele tem que dominar a visão, como que funciona o operacional, como que funciona, quem é as pessoas que vai ter que estar aqui atuando na gerência, na supervisão, quem vai delegar, quem é a pessoa que toma decisões comigo, porque caso contrário, esse ambiente chamado estratégico não vai durar muito tempo na sua vida. Então, de forma prática, você vai precisar de inteligência emocional para extrair as suas melhores versões. Caso contrário, o ambiente expulsa você. Faz sentido isso, Mike? Total, Sr. Luiz. O ambiente hoje é o que me move, né? Fiquei muito tempo ali, desde que eu abri a empresa, focado só no trabalho. Mas o trabalho não é o que alimenta a empresa. O que alimenta a empresa são conexões. Sempre vai ter, né? Serviço sempre vai ter. Não constrói propósito, né? Isso. O propósito dá muito serviço. Sim. Mas na verdade o que alimenta a empresa são as conexões. Exato. Conexões de contato que tu cria, Exato. Principalmente no nosso ramo de mão de obra. Prestação de Eu serviço. tenho uma armoraria, um prestador de serviço,
a gente transforma o bruto numa obra-prima e isso aí tem que ser através de conexão se tu quer crescer. Não tem como. Não existe. Senão tu não vai ser conhecido, tu não vai criar raiz. Raiz, na verdade. Sim. É como a parábola das sementes de Mateus ali. Exato. Né? As sementes são colocadas. Né? Só que onde que você está colocando as suas sementes? O ambiente. Qual ambiente? O ambiente entendeu? de novo aí, gente. Está botando na pedra, na beira da estrada ou numa terra fértil? E se botou na terra fértil, o quanto você vem cuidando dessas sementes? Não basta tu acessar, pegar e não cuidar. Entendeu? Uma árvore nasce, mas ela precisa de várias outras coisas para dar fruto. Exato. Né? Se ela estiver desnutrida, se ela estiver numa terra ruim, se ela não estiver bem firme, a raiz bem no chão, qualquer vento vem e derruba. É como uma conexão de negócio. Né? A gente faz conexões com arquitetos. Se a gente não cultivar o arquiteto, levar um agrado sempre presenteando e se pondo à disposição toda a vida que eles precisarem, isso aí não perdura por muito tempo. Sim. Vai vir alguém levar a tua plantinha, botar no vasinho e carregar e plantar em outro lugar. E isso que tu tá falando, Maico, é muito importante porque é uma extensão da inteligência emocional. A gente chama isso de uma ferramenta que tem seu nome aprimorar, né, ou restaurar relacionamento. E lá dentro dessa ferramenta tem esse braço que se chama se abster de ganhos prazerosos e pessoais para satisfazer emocionalmente a vontade do outro. Quando você faz isso de forma intencional com o seu colaborador ou até mesmo com o seu parceiro e fornecedor, que nesse caso para o Michael, o arquiteto deve ser um fornecedor, né, de clientes. É um intermediador, né? Ele intermedia o cliente com o serviço que ele também vai oferecer do Michael para ir lá. Então, ele precisa ser nutrido emocional. E emocionalmente nutrido, você pode perceber. Uma pessoa que... Olha para o leão, gente. O leão, olha para o leão. Apaixonado, carnívoro, apaixonado pela caça. Você vê um leão comendo capim? Uhum. Não vê, né? Não tem. Então, quando você emocionalmente mantém o seu cliente com um tanque cheio emocional, ele não vai procurar capim para comer. Porque você tem a carne para oferecer. Entende? E aí você faz isso de forma respeitosa, com muito amor a si, a Deus em primeiro lugar, a si e ao outro. E aí, para você fazer isso com clareza, você precisa de inteligência emocional e uma outra questão que é uma extensão ou um braço da inteligência emocional que se chama autoconhecimento. Deixa eu te perguntar, tirando tudo que você faz, tirando tudo que você tem, define para mim quem é você. 10 características em 1 minuto. Quem é você? Você vai precisar de autoconhecimento. Porque se você entrar num ambiente que você entra num ambiente e você não se conhece, esse ambiente devora você. É como você entrar num tanque com tubarões. Aliás, você quer nadar e negociar com os tubarões? Um ambiente para nível A, como o Maico está falando aqui, nicho de alto padrão, é tubarões, gente. Entendeu? Você vai ter que aprender a nadar e negociar com os tubarões. Você precisa ser um tubarão, na verdade. Não. Muitas vezes botar a roupa de tubarão. Às vezes você vai ser devorado, né? Por quê? Porque você vai sangrar. Você não pode sangrar. E para não sangrar, você tem que ter inteligência emocional. Para não Exatamente. sangrar, você vai ter que ter autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Se você sangrar, não necessariamente você tem que ser um tubarão. Você pode ser um golfinho, por exemplo. Mas se você sangrar, amigo, vai ficar só a espinha do golfinho. Verdade. Só vai ficar o espinhaço do golfinho. Então você vai precisar de autoconhecimento para acessar os ambientes que você necessita. Na verdade, não é nenhuma necessidade sua, é um merecimento que você tem. Você precisa se permitir merecer e acessar isso. E quando você se permite trabalhar autoconhecimento você, é isso que acontece.
Você passa a se conhecer, traz as características que agregam, tanto para você, para as pessoas que você ama e para o ambiente que você está acessando. Sim. E isso soma, porque isso é uma permissão sua. Isso está em líderes. Líderes de alto nível, eles se autoconhecem, eles sabem qual é o ponto fraco, eles sabem qual é o ponto forte, eles sabem qual é a fraqueza, eles sabem onde está a oportunidade. E aí ele se permite. Por exemplo, o Mike falou aqui, se você quer acessar um ambiente, você vai ter que entrar com humildade, porque o ambiente vai apontar em você algumas coisas que talvez seja ponto fraco em você. Sim. E se você rebelar, meu amigo, no ambiente, o primeiro que foge, que levanta da mesa, perde o jogo. Deixa as cartas na mesa, deixa a as cartas moeda, na deixa mesa, tudo. Deixa dinheiro na mesa. Então você vai ter que ter autoconhecimento. Por quê? Porque, de fato, você tem que gastar tempo em ponto forte que você possui. Sim. Mas se você não blindar suas fraquezas e transformar elas em fortes, você vai ser devorado. Rompe. Então você necessita de Rompe, autoconhecimento. rompe. Isso faz sentido também, Maico? Total, seu Luiz. Não tem. Em qual momento da sua jornada, Maico, e carreira, você percebeu que você precisava de autoconhecimento para promover em você um estilo de liderança, resiliência e eficácia nas suas negociações? Entrou na parada do conforto. Quando eu vi que o colchão não estava mais agradável. Quando o colchão estava velho e começou a causar as dores do não crescimento, as dores de não conseguir reter talento, as dores de não conseguir mais ter conexão e comunicação com os sócios, muitas vezes com o cliente. Aí quando começou a expor a dor. E geralmente essas dores aparecem quando você bate no teto. Você bate no teto, só que você fica por ali por um tempo, porque o teto é o conforto, eu estou no teto, bem colocado teto, aqui. para não furar o teto, né? É. Aí tu fica ali porque tá tudo certo. Só que um dia esse conforto acaba. E quando esse conforto acaba, você começa a ter N coisas, porque tudo rebela, né, cara? Rebela, muitas vezes você se joga. Eu me jogava muito no trabalho e esquecia as outras áreas da vida, né? E fazendo isso, quando o meu trabalho começou a ficar ruim, tipo, sentir falta de crescimento, de muitas outras coisas, que daí quando tu não cresce mais, acaba faltando o dinheiro. Tu não consegue mais ter a vida que tu tinha porque tu não cresceu, tu só manteve o que tu tinha, né? E começa a ver que tu olha para trás, vê a tua família que tá toda despedaçada e daí a hora que vais culpar quem? Se é tu que é o líder da casa, que é o dono da casa, que é o provedor, né? Aí é onde chega a hora de tu procurar te conhecer. Hoje a gente tem N conteúdos aí na internet, ferramentas de graça, Hoje só não se desenvolve quem não quer, Luiz. Sim. Porque hoje a gente está falando de ambiente, que a gente paga, sim, mas um dia eu comecei sem precisar pagar. Sim. Aí conforme você vai crescendo, você vai gerando valor, né? E dando valor. Porque hoje, se a gente falar em 50 mil reais para sentar numa mesa, muita gente vai dizer, são loucos, tá 50 mil reais. Mas tem que olhar o valor que essa mesa entrega. Sim. Tem uma coisa nisso aí, Mike, que você falou 3 coisas aí bem interessantes que o autoconhecimento vai trazer para a pessoa, né? E autoconhecimento eu não estou falando aqui de livro, tá? Eu estou falando de uma pessoa que te confronta. Estou falando de um treinador, de um coach que vai olhar nos teus olhos e extrair de você a melhor versão ou a versão que você precisa realmente assumir. Não existe ambiente de graça. Não existe ferramenta de graça. Não existe crescimento de graça. Você já está pagando um preço. Sim, o preço está pagando. Se você olhar por esse lado que eu estou te falando aqui, você vai entender muito bem. A derrota que você está vivendo tem um preço que você está pagando. Mas a vitória que você quer viver tem um preço que você precisa pagar. É vero. É vero?
É vero. Então, em tudo você está pagando um preço. A pergunta que eu quero te fazer, amigo e amiga, é: qual o preço que você está pagando hoje? Pelo cenário que você está vivendo hoje. Porque tem um preço aí envolvido. Sim. Existe um preço em tudo que você faz. A zona de conforto que você vive tem um preço envolvido aí. Ali está o dinheiro que deveria estar na tua conta e não está. Porque você está numa zona de acomodação. E, aliás, só existe zona de conforto porque antes tem a zona dos traumas. E os traumas prendem você na zona de conforto. Ali você já sabe o que dói, como dói, de que forma dói, quando dói. E o ser humano vive o que tolera, né, seu Luiz? Sempre. 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 Tudo tem um preço envolvido. E se você já está vivendo esse ambiente já está destinando para você um preço que você tem que pagar. Agora, o ambiente que você tem que acessar vai ter um preço para pagar também. Com Aliás, dá trabalho ficar rico? certeza. Dá trabalho se tornar rico? Dá trabalho ou não? Com certeza. É desafiador? É difícil? Tem dificuldade? Se tornar rico? Se tornar um gestor? Gerenciar negócios, dinheiro, delegar pessoas, cuidar de pessoas? Dá trabalho? Muito. Dá trabalho cuidar de dinheiro? Muito. Saber onde aplica? Quando aplica? Muito. E ser pobre? Muito mais. Seu filho, sua filha pedindo, agora começando as aulas, pedindo a mochila da cor que ela quer. Pai, mãe, eu quero a mochila tal cor. Você, filho, querendo arranjar uma desculpa para convencer ela que a mochilinha que ela já usou há 10 anos é boa. Daí vem dizer que é humildade, né? Não, não é boa não, é zona de conforto. Aí você vai dizer, mas tá falando de dinheiro. Não, tô falando de produtividade e improdutividade. Porque riqueza tem a ver com produtividade. E pobreza tem a ver com improdutividade. E produtividade tem a ver com humildade. E improdutividade tem a ver com arrogância, orgulho. Humildade procede a honra e crescimento. Orgulho, queda. Está tendo queda em alguma área da sua vida? Você precisa ter autoconhecimento para saber qual área é essa. Porque se está tendo queda, tem orgulho. E eu não vi ninguém, empresário, empreendedor, autônomo, CLT, quebrar um relacionamento, um negócio, seja o que for, se antes não ter sido por orgulho. Sim. Sempre foi por orgulho. A pessoa não foi humilde, não quis ouvir. Disse essa frase aqui que eu vou dizer para você, que você já deve ter ouvido muito. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Roupa suja se lava em casa. Cada um tem os seus problemas. E assim por diante. Então você tem que ter autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai possibilitar você a enxergar em você crenças de impedimento que foram geradas nas suas fases da infância, adolescência, juventude e talvez até mesmo adulto. E essas fases manifestam em você as três únicas formas de gerar crença: repetição, alto impacto emocional, forte impacto emocional e referência. Sabe por que você precisa de autoconhecimento? Porque você precisa ressignificar as repetições que foram vividas, as fortes emoções que você viveu e as referências. Faz sentido isso? Total. Para isso você precisa do autoconhecimento, da inteligência emocional, para acessar o ambiente que o nosso amigo aqui, de uma experiência de mais de 20 anos. Se ralou, caiu, se ergueu e hoje entendeu. Caraca, para mim crescer ainda mais, eu preciso de inteligência emocional e de autoconhecimento. A gente está falando aqui, me veio um insight. Quando você entra num estágio de não crescimento, de orgulho, né? Vamos dizer orgulho. Esse estado de orgulho, ele te leva para algumas coisas, que são as fugas de estado emocional. Prazer imediato. Né? Prazer imediato. Aí é onde entra bebida, droga, pornografia e mais tantas outras coisas. Jogos. É muito grande aí, né? Tudo é um buraco muito grande. Isso aí.
né? E isso entra de forma sutil. É só hoje, eu me controlo, não, é social. Não, eu paro quando eu Eu quero. paro quando eu quero. Só que isso vem destruindo muito famílias, né? Vem destruindo. E isso tudo, muitas vezes, é a falta de produtividade que leva a isso, né? Às vezes a pessoa acostumou a fazer, cumprir o horáriozinho dela. Pô, tu tens 8 horas para trabalhar, tá certo? 8 horas para dormir e 8 horas para fazer o teu lazer. Ela trabalha 8, dorme 3, 4 e o resto da maioria é tudo vício. Ou botando crença negativa no teu filho, pro teu filho um dia. A vida tá na ponta do dedo, né? A vida dessa pessoa tá na ponta do dedo aqui, ó. Ou de rios em rios. Ou mostrando experiências negativas pro teu filho que ele vai levar para mais uma geração. Então agora eu pergunto para você, quem é o responsável para romper essa geração hoje? Quem? Você vai esperar o seu filho ter essa consciência? Se você está nos ouvindo a partir de agora, se você negligenciar tudo que a gente está passando para você, você está sendo um irresponsável. Em si, que não quiser seguir a gente, não quiser pegar o nosso conteúdo, mas assim, ó, segue quem quer, se mexa da sua cadeira e vai fazer o que tem que ser feito, que com certeza você sabe o que tem que ser feito. Como diz um camarada muito conhecido por todos, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida, meu irmão. Cuidar mesmo. Autogestão na prática, entendeu? E, cara, tudo isso que você está falando sobre ambiente, olha só como é muito ligado umas coisas na outra. Inteligência emocional para acessar o ambiente. Autoconhecimento para extrair inteligência emocional para acessar o ambiente. Agora a autogestão. Por que autogestão? Porque, por exemplo, uma pessoa dessa que acessa esse buraco existencial, que ele cai nessa vala comum dos prazeres imediatos, onde ele vai buscar prostituição, droga e um monte de coisa para preencher um buraco que não está ali, isso só está apontando uma coisa: falta de autogestão. Essa pessoa não se conhece e não faz um gerenciamento das suas próprias emoções e nem da sua vida. E é um erro grande, muito grande, de muitos líderes. Falta de autogestão. Autogestão para quê? A autogestão contribui para que você tenha o domínio do seu tempo e, principalmente, das atitudes e decisões que você tem que tomar. Faz sentido isso, Michael? Sim. Então, o que eu quero que você entenda? O Michael falou aqui de espremer a laranja. Ok. O café. Como que se faz café? O café, além de ser moído, ele tem que ser queimado. Primeiro torrado. Ele é queimado, torrado. Primeiro ele torrado no fogo. Depois ele vai ser triturado a se tornar pó. E depois ele vai então passar na água fervendo. Vai ter que pegar mais um caldeirão de água quente para sair o suco que se chama café. Dependendo da máquina, ele vai para pressão de volta. E se depender do tipo da máquina que foi passado, ele tem que ser moído mais um pouco. Olha o suco da uva, esmagado completamente. Olha o ouro. Quando você extrai o ouro das profundezas, da rocha, ali vem vários minérios juntos. E você tem que tocar isso no fogo para separar o que é de fato ouro, o que é rocha, o que é minério, o que é carvão, o que é mercúrio, para extrair apenas o ouro da parada. Olha um diamante, para ele se tornar um diamante brilhante, ele tem que ser lixado com uma pressão altíssima. O ouro tem que ir a 1000 graus. Além de pressão, ele tem que ser exato. Ele tem que ser pesado. Ele tem que ter um valor agregado naquilo. E olha só, a autogestão é onde você tem um controle de você tomar as decisões que você precisa, te direcionar para decisões assertivas e, mais que isso, faz trazer para fora a pessoa que você tem que ser na hora da pressão, na hora do estresse, porque é ali que aparece você. No tranquilo, no mar lisinho, todo mundo navega, mas o navio só mostra que de fato ele é navio
quando ele vai para a tempestade. E toda empresa, quando a gente abre, a gente acha que é uma orquestra, que vai ser uma sinfonia só, mas é jazz. Você tem que improvisar aqui às vezes. Só que para improvisar você vai ter que ser o que o Mike acabou de acessar o grupo chamado Maestros. Você tem que ser um maestro, amigo. Você tem que saber conduzir improvisos. E você só consegue improvisar se você realmente tiver habilidade de muito treino. Olha para um corredor de maratona. O quanto de autogestão, autoconhecimento, inteligência emocional ele tem que aplicar para acessar um ambiente que se chama maratona. E correr uma maratona. Se inscrever nela é fácil, sabia? Você entra lá no site, se inscreve, você está inscrito na maratona. Correr ela é que é o teu desafio. Exige treino, exige comprometimento, dedicação. E para isso você vai ter que ter autogestão também. Anota o que a gente está falando, porque isso vai agregar muito para você. E o que a gente quer entregar para você ainda mais profundo é um treinamento que se chama maturidade para os relacionamentos. Maturidade. Sem maturidade você não acessa nada. Você pode ter um carro lá na garagem do ano, top demais, um carro de luxo, top demais. Você libera para o seu filho com 15 anos, sem carteira e habilitação? Não. E se você liberar, você está sendo negligente. Sim. Ele vai provocar um acidente e pode prejudicar toda a sua vida. Faz sentido? Total. Ele só vai acessar o que você realmente tem para ele, as heranças, o legado que você quer passar para ele, se ele tiver maturidade. Caso contrário, você vai esperar ele ter ainda mais um pouco de experiência, um pouco mais de superação, até que ele atinja a maturidade. E para isso você tem que ter autogestão. E é isso que a gente está contribuindo aqui com você. Porque é isso tudo que a gente aplica na nossa vida. E eu não falo isso, Maico, vocês que estão nos ouvindo, eu não estou falando isso dizendo para você assim, eu já cheguei no meu alvo. Eu quero dizer para você que isso não é nem o começo ainda. Mas eu falo isso porque eu falo focado no objetivo que eu quero alcançar. Deixando as coisas que não fazem mais parte da minha vida para trás. Deixando os comportamentos de menino para trás. Deixando os comportamentos de adolescência para trás. Porque agora eu já não sou mais menino. Agora eu já sou adulto. E agora, assumindo um comportamento de adulto, eu sigo focado no alvo. E é esse alvo que eu quero atingir. E esse alvo que eu quero dizer para você, você tem que ter um foco muito claro. E para isso você tem que ter uma visão fotográfica muito clara. Para você começar a realmente ser levado, ser movido pela sua missão, pelos seus valores, pelos seus princípios. Se você precisa ser motivado todos os dias para fazer o que você faz, os seus motivos são muito baixos. Seus motivos são muito baixos. Então, autogestão, amigo. Autogestão. Vai fazer você viver sob pressão, saber viver sob a pressão e extrair a sua melhor versão naquilo que você realmente está envolvido. Faz sentido isso, Mike? Total, seu Luiz. Faz tão sentido que já estamos finalizando esse episódio. Eu vou falar mais um pouquinho aqui agora. Talvez você em casa, tudo isso que a gente trouxe, lhe traga consciência. Né? Lembrando, o nosso papel aqui é ser um despertador na sua vida. A consciência é o despertador, né? E você, qual comportamento você vai ter com essa consciência? A partir de hoje. A partir de hoje. O quão você está comprometido com o seu propósito, com a sua missão? Você já listou ela? A gente vem falando desde o primeiro dia aqui. Sim. Desse ano. Os planos. Você já marcou seu plano? Você já fez as suas metas? Objetivos. Ou você está enrolando igual você enrola essa tela do celular? Empurrando com a barriga, Empurrando com a barriga e deixa a vida me levar. Vida leva eu. A vida não vai te levar. Vai te levar pro. Ou talvez dizendo nos cantos, nas sombras, assim, é desse jeito mesmo, não tem mais jeito, eu nasci assim. Sai dessa síndrome aí, porque isso não é pra você. Muitos faz aquela, Deus não me ajuda, Deus isso, Deus eu vou orar, de Deus esqueceu de mim. Aí tem aquela fala que eu estava falando ainda há pouco ali do Luiz Hermínio, como é que é? Me ajuda aí. Tem tantas, né? Se Deus fez um mundo, como é que é? Se Deus fez um mundo, me trouxe para o mundo para participar do que Ele fez, por que eu
não vou trazer ele porque eu faço, para dentro do que eu faço. Entendeu? Então isso é mais um princípio, mais um valor que você deve ter. A gente sabe que muita gente às vezes é machucado com religião, mas ninguém está falando de religião. A gente está falando de um Criador, um único que fez isso tudo, que trouxe o seu Filho para a Terra para nos ensinar a ser gente. Porque a gente é espírito, a gente só está aqui passando só uma fase carnal, né? E através disso a gente vai acessar. A gente tem que espírito a gente é. A gente tem que aprender a ser humano. Esse é o propósito da gente estar aqui. E todo propósito envolve pessoas. Se não tiver pessoas, tem alguma coisa errada. Se você cresceu sozinho, é porque fez alguma coisa errada no caminho. É isso aí, seu Luiz. Anota o nome do livro, o livro de ouro da liderança. É isso. John Maxwell. É isso aí. E é isso que a gente tem por hoje, seu Luiz. Tem mais alguma? E para finalizar, olha aqui para mim. Olha aqui, olha nos meus olhos. Vou tirar o óculos. Não, eu não enxergo. Rapaz, não é que eu tô atingindo os 50, tô quase ali, né? Nos 50. E rapaz, eu tô botando óculos, fica melhor. Eu sei óculos, as letrinhas miúdas eu já não enxergo. Tá tudo certo. Vamos lá. Em resumo, eu quero falar para você uma coisa. A inteligência emocional, uma vez que é aplicada, ela é um motor poderoso que vai gerar em você muita consciência. Como o Maico bem falou, a consciência é o despertador. Mas o que você vai fazer com isso? Sinceramente, quem vai te ajudar? Sinceramente, hoje, qual é o seu maior sonho? Você já escreveu isso? Como o Maico já falou aqui, já frisou isso. Além de estar escrito, você já fez um mural fotográfico para estimular isso de dentro para fora? Essa visão fotográfica, a sua ousadia está sendo da altura dessa visão fotográfica? Porque uma coisa eu te falo, ou você anda por uma visão clara, ou você vai ser guiado por uma cegueira. E esse é o pior dos piores, porque você cai num buraco e quando vê você está no fundo dele, e a saída é em cima, não é dos lados. E se você se encontra num buraco, a primeira ação para isso é parar de cavar. Olha para cima, estende a sua mão. Nós estamos aqui para segurar nas suas mãos e segurar forte e firme e trazer para fora a identidade que você precisa, antifrágil, uma identidade blindada, uma identidade curada, porque a minha missão, a maior expressão dela é eu ser, para você, um instrumento de cura. Porque se você sangrar, você vai ser destruído. E se você não curar suas feridas, você vai sangrar em cima das pessoas que você ama. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos, seus parceiros, seus conhecidos, vizinhos. E se você sangrar, meu amigo, você vai ser altamente devorado. Só vai ficar espinha. E aí você não manifesta o legado. Uma coisa eu te falo, se você está vivo, é porque o propósito ainda não foi cumprido e você tem muita lenha para queimar. Você precisa de inteligência emocional, você precisa de autoconhecimento, você precisa de autogestão e você precisa realmente se permitir a viver um ambiente novo. E nós estamos aqui para falar que nós podemos te ajudar com isso, a te direcionar, a te conduzir, a te confrontar se for preciso, para extrair de você a identidade que eu sei que você é, um filho, uma filha amada e amado de Deus. É isso que a gente está compartilhando aqui com você. E eu quero deixar aqui um abraço e um beijo no seu coração. Clica aqui, clica nas mensagens, entre em contato. Nós temos o Instagram, manda mensagem lá dizendo: eu preciso de ajuda, eu preciso trabalhar autogestão em mim, eu preciso trabalhar empatia.
Eu preciso, de fato, trabalhar essa inteligência emocional, o autoconhecimento. Eu preciso aprender a acessar os ambientes. Coloca lá a sua dificuldade, seu desafio, e nós estaremos aqui te conduzindo, te entregando ferramentas para que você realmente consiga vencer as dificuldades e viver o mais alto nível de maturidade emocional na sua vida. Boa, seu Luiz. Tamo junto. Tamo junto. Beijo Finalizando. no coração de vocês. Uma excelente semana. Ótima semana a todos. E até mais. E até mais.